Se tem um conselho que eu posso te dar, vai viver experiências novas, vai conhecer ambientes, lugares, pessoas. Você precisa se mover, você precisa sair da sua zona de conforto. Por que que eu falo isso? Porque quando eu comecei a ter meus primeiros resultados dentro do mercado, que era um valorzinho bem pouco, eu já queria ir para um hotel bom, já queria viajar. Ah, Lohane, mas você fala assim como se fosse fácil. Eu sei, na minha situação também não era fácil, porque eu tinha pouco dinheiro. Mas eu entendi uma coisa sobre dinheiro. O dinheiro é energia. Então, quanto mais você se apega a ele, guarda ele, fica com medo de fazer algum investimento ou comprar uma coisa que você tanto quer, até mesmo comer algo que você estava querendo comer, mas você fica com aquela ânsia de guardar dinheiro, o dinheiro ele nunca vai entrar na sua vida. Ele vai, ó, fugir. Por que que eu falo isso? Porque quando você entender que o dinheiro é sobre energia, quando você não liga para o dinheiro e trabalha em algo que você tem conhecimento, em algo que você ama, o dinheiro ele é consequência daquilo que você faz. Então, no momento que você abre as portas, ele entra. A abundância entra na sua vida. A prosperidade financeira, ela entra na sua vida. Porque você não está ligando para isso. Você está fazendo algo para que isso venha até você. Agora, se você trabalhar, se você focar em algo, querer dinheiro e só juntar, infelizmente você não vai ser próspero financeiramente. Isso eu falo por experiência própria. Eu era uma pessoa muito assim, com a mentalidade escassa, pessoal. Eu tinha muita escassez. Então eu pegava dinheiro e começava a guardar, porque eu tinha medo de não ter amanhã. Mesmo fazendo aquilo ali todos os dias, sabendo que aquilo que estava me trazendo dinheiro, mas eu tinha mentalidade escassa. Eu queria guardar porque eu tinha medo do meu dinheiro acabar. Olha só, no momento que eu entendi que o dinheiro é energia, que você faz algo para que ele venha para você, todos os dias você está fazendo aquilo e ele é uma consequência do que você faz, não tem como, mas a sua mentalidade trava isso, mesmo você fazendo ali para ter o dinheiro entrando na sua vida, a consequência que é o dinheiro, pelo que você faz. Quando você entende que você não deve correr atrás do dinheiro, tudo começa a fluir na sua vida. O dinheiro é energia, você precisa entender isso. Então, quando eu comecei a ter meus primeiros resultados, que era R$ 500 por mês, era pouco. E eu tinha assim, eu ficava guardando. Aí eu vi um vídeo uma vez, eu falei assim, eu vou pensar diferente, eu não posso me apegar ao dinheiro. Você não deve, de forma alguma você deve se apegar a ele, porque você vira escravo, tá? Então, não se apegue, ó. Não se importa. Ah, Lô, então quer dizer que eu posso sair torrando dinheiro, gastando. Não. Você deve investir, você deve comprar algo que você sempre quis comprar. Tem pessoas que é tão miserável com elas mesmas que ela passa vontade de comer uma coisa, mas elas não compram. E para você ter uma ideia, eu era assim também. Passava vontade de comer uma coisa, não, mas eu preciso guardar, porque eu não sei se amanhã eu vou ter. Que Deus me perdoe por isso, né? Se Deus te deu a possibilidade, um conhecimento, um dom naquilo que você é bom em fazer, não importa em qual área você trabalha, não importa. Quando você é bom em algo, aquilo ele traz a prosperidade para você, porque de acordo com o que você está fazendo, você está trabalhando, você está servindo alguém, você está ajudando alguém de alguma forma no seu serviço, a abundância ela chega. Isso é nítido, não tem como. Então, no momento que você passa a ter essa visão do mercado, essa visão do dinheiro, você começa a ter prosperidade na sua vida. Então, quando eu comecei a ter meus primeiros R$ 500 ali, eu comecei a querer mudar minha mentalidade. Porque eu estava em um caminho que eu precisava mudar minha mentalidade. Não tinha como eu ter a mesma mentalidade, sendo que a vida que eu sonhava era fora do comum da minha vida, do que eu estava vivendo naquela época. E se eu continuasse com os mesmos hábitos, eu não ia chegar no meu destino final, ou seja, no meu sonho de vida. E quando eu comecei a entender sobre como funciona o dinheiro, mentalidade, comecei a ler livros, assistia podcast. Eu morria de preguiça de ficar assistindo podcast. Eu comecei a assistir aqueles caras que já têm resultado, os caras que estão lá, eu comecei a
a ouvir eles, comecei a entender por que que fulano tá lá, o que que o fulano fez para estar onde ele tá. Eu preciso aprender para mim chegar lá também. Então é sobre isso. Quando eu comecei ali a ganhar meus primeiros, né, os valorzinhos mais baixos, né, com comparação com o que eu já ganho hoje, eu já queria sair. Eu comecei a mudar minha mentalidade. Falei assim, cara, eu vou para um hotel, eu vou viajar. E eu tinha muito pouco. Se eu viajasse, eu não ia comer, só ia pagar hospedagem ou avião, mas eu ia tomar uma água ali, comer um pão com mortandela, porque não tinha condição ainda. Mas eu queria viver aquilo. E isso mudou totalmente a minha visão e mudou a minha vida também. Por quê? No momento que eu comecei a viver a vida que eu queria, a minha vida dos sonhos, mesmo sem ter condições, mas eu tava ali. Pessoal, faça isso. Faz um teste. Vai para um hotel, vai para uma viagem que você sempre sonhou, conheça ambiente, desloca da sua casa, vai conhecer pessoas, conhecer ambientes novos, ter experiência. Você precisa provar. Eu falo que você precisa provar da vida que você sonha. Lohane, eu tenho R$ 1.000 aqui, eu tenho muita vontade de ir em um restaurante, porque o restaurante ele é muito chique e, tipo, o meu sonho é conhecer esse restaurante. Então vai lá, toma o suco. Não precisa comprar o maior prato lá, o mais caro, não. Vai lá e toma o suco. Senta lá, sinta o ambiente, a energia daquele ambiente que você quer viver. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Então já começa tirando essa mentalidade de segurar dinheiro. É claro que você não pode sair gastando, torrando aí como se não houvesse amanhã. Você só precisa entender sobre a energia do dinheiro. Não é gastar, é investir. Quando você viaja, você não gasta, você está fazendo um investimento para a sua vida, para a sua saúde mental. Às vezes você está tão atolado no serviço aí, estudando demais, mas você tem um dinheiro guardado para viajar, mas você não viaja. Você tem medo de perder ele. Você não pode ter esse medo de perder. Você está entendendo? Quando você começa a entender isso, tudo muda na sua vida. Tudo, eu falo tudo, não só a área financeira, tá? Então hoje, por exemplo, às vezes eu entro em conta que eu não uso muito. Tem conta, eu tenho umas 4 contas em banco, não uso muito algumas. Tem uma que eu uso mais. Às vezes eu entro lá só para entrar e eu vejo que tem dinheiro lá. Eu falo, caramba, nem imaginava que tinha esse dinheiro aqui. Vou mexer no guarda-roupa, arrumar o guarda-roupa. Acho dinheiro lá também. Nossa, tem até dinheiro aqui. Então você tá entendendo que quando você começa a não ligar pro dinheiro, ele vem atrás de você, ele aparece para você. Agora quando você tem uma diferença das pessoas, fala que tem o mão de vaca, o rico precisa ser mão de vaca. Eu discordo. O rico ele é inteligente. É claro que ele não vai colocar o dinheiro dele em certas coisas. Ele vai em uma loja, ele pede desconto, tudo bem. Mas ele não é mão de vaca, pessoal. Se ele tem tudo o que ele tem, uma mansão, um carro, viagens, escolas particular por filho, ele não é mão de vaca. Ele entendeu o que é prosperidade. Então para de ficar guardando dinheiro ou gastando dinheiro onde não tem benefício nenhum. Vai viver uma experiência, vai sentir ali, vai provar um pouquinho da vida que você quer. Ah, Lohane, eu tenho muita vontade de andar mais formal, assim, como um empresário. Você sabia que eu tinha isso na minha cabeça? Teve uma vez que eu fui numa festa da casa da minha tia e eu fui muito formal, mas não tinha R$ 10 no bolso. Mas eu fui, comprei a roupa, eu falei assim, a partir de hoje eu vou começar a andar dessa forma. Então eu tava já vivendo a vida que eu queria. Então eu comecei a comprar essas roupas, não tinha dinheiro para comprar. Eu fazia faxina, trabalho diarista, eu juntava um dinheirinho que era muito pouco e eu comprava, pedia ali, aí ficava faltando uma metade da roupa, tinha que trabalhar para depois comprar também. Então é isso. E toda vez quando eu lembro da minha trajetória, eu fico muito feliz de ter chegado onde cheguei. Eu passei por muitas coisas, eu trabalhei de muitas coisas. Trabalhei de faxineira, trabalhei de babá, vendedora de loja, garçonete, trabalhei de frentista,
Eu lembro que eu trabalhava de limpar a casa de uma senhora e ela era um amor de pessoa. Eu trabalhava lá 3 vezes na semana. Então, eu arrumava a casa dela por 3 vezes na semana só. E ela me pagava no mês. Sabe quando que eu cobrava para arrumar a casa dela? E eu era muito feliz ganhando esse valorzinho que já me ajudava, porque eu morava com meus pais. Morava com a minha mãe. E R$ 35 por dia. Então, nesses 3 dias, um dia eu ganhava 35. Aí me ajudava demais. A casa dela era facinho de limpar, não era aqueles trem. Então ela também me ajudava muito, essa senhorinha. O nome dela, eu não lembro o nome dela, foi muito, acho que é Rosalinda. Acho que é mais ou menos isso mesmo. E eu trabalhei para um amigo do meu padrasto também, de limpar a casa para ele. Ele já me pagava melhor, ele me pagava R$ 50, só que era só 2 dias. Então eu fico. Às vezes eu paro para pensar que eu precisei passar tudo o que eu passei. E eu lembro que quando eu estava limpando a casa do Gessé, que é esse rapaz que pagava para mim, inclusive é um amor de pessoa, me ajudou muito. Eu falei para ele, ó, tô precisando de um dinheiro, tem como eu arrumar sua casa para mim pegar ali um dinheirinho, preciso me comprar minhas coisas e tal. Eu era bem nova. E eu falei assim, não, Rain, com certeza, eu tô precisando mesmo de alguém para arrumar, porque ele era solteiro, né, trabalhava fora. Então eu ia lá 2 vezes na semana para arrumar a casa dele. E eu lembro que quando eu estava arrumando a casa dele, eu sempre falava com Deus. Eu até me emociono quando eu falo disso, por quê? Porque Deus me ouviu. Ele escuta o que a gente fala, o que a gente pede. E eu lembro que eu, limpando ali a casa dele, feliz, sabe? Sabe aquela sensação que aquilo ali era passageiro, que você sabia que tinha algo maior para viver? Se você sente essa sensação, que você tem algo maior para viver, você pode ter certeza que você vai viver. Não é à toa. O Espírito Santo, ele toca. Ele fala assim, isso aqui, ó, é passageiro. Algo grande está preparado para você. Mas para você chegar lá, você tem que se preparar primeiro. Deus vai te preparando primeiro para você receber aquilo que já está preparado. Então, eu arrumava a casa ali e eu pedia coisas simples. Falava, Deus, eu quero comprar uma bis, uma motinha para mim andar. Eu lembro até hoje. E eu tô passando isso aqui para você entender que a vida que você está vivendo hoje não define o que vai acontecer com você daqui 1 ano, daqui 6 meses, amanhã, daqui 3, 4, 5 anos, não interfere. Não interfere. E se você sente que você está prestes a viver algo extraordinário, é porque você está. Continua insistindo no seu sonho, não desista, não se conforma com a vida que você está. Eu inconformada. Então, por eu ser inconformada, eu cheguei aonde eu estou hoje. Eu quero que você entenda que você tem que abrir as portas para a prosperidade entrar na sua vida. Não seja apegado ao dinheiro. Se apegue em Deus. Ora. Se você ainda não tem hora, quando você estiver, ora ainda mais. E hoje eu vejo que eu estou mais próxima de Deus do que antes. Antes, sim, eu orava, pedia a Deus, mas hoje eu dependo muito dele. Então hoje parece que eu dependo mais, hoje que eu já conquistei muitas coisas, estou vivendo sonhos. E hoje eu dependo muito mais dele. Então hoje eu quero estar mais próxima dele. Até porque tudo que eu tenho hoje foi ele que me deu a oportunidade de viver. Então, isso me fez aproximar cada vez mais dele. Agora eu te pergunto, se Deus te der tudo que você quer, você vai se aproximar mais dele ou você vai esquecer? Ele sabe que você pode virar as costas para ele, para sua família. Então, se ele te ajudar a vencer, você tem que ajudar outras pessoas a vencerem também. E isso não quer dizer, então eu estou demorando a receber o que eu quero porque eu sou uma pessoa ruim. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas você entendeu a forma que eu quis explicar. E é isso. Esse vídeo aqui foi um vídeo bem, assim, eu decidi fazer, do nada. Inclusive, eu quero falar pra você que você tem algo grande pra viver. E não é à toa que você tá aqui no meu vídeo.
Você sabia que não é à toa que você está aqui assistindo? Não é à toa que você me conhece? Não é à toa essa sensação que você tem dentro do seu coração? Mesmo ali o inimigo falando para você desistir, jogando seta em você para você desistir, Deus, ele continua falando que ele tem algo grande para você. Não desanime, acredite, tenha fé. Eu tinha fé quando eu não estava vendo nada acontecer. Então isso é fé, é você não ver nada acontecendo, mas você está acreditando. E quanto mais você espera em Deus, mais rápido você consegue aquilo que você tanto almeja e tanto busca da parte dele. Então foca na sua meta, no seu objetivo. Não desista, persista, insista. O inimigo de nossas almas, ele quer ver você derrotado, quebrado, endividado, triste, depressivo, até te matar. No momento que você pensar, isso não é para mim, eu não quero mais, eu quero desistir, eu vou fazer isso, pode saber que é o inimigo jogando seta. Sabe por quê? Porque ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe exatamente como vai ser a sua vida. Ele sabe que Deus está preparando algo para você e ele sabe também do seu potencial. Então, por isso que ele quer te destruir. Ele joga aquela tristeza, aquela angústia. Então, tudo isso não é de Deus. Quando você se sentir triste, depressivo, é normal a gente sentir assim. A gente é humano, a gente tem emoções, somos feitos de emoções. Então, é normal a gente bater uma depressão, assim, aquela tristeza, aquela angústia passageira. Então, quando isso acontecer, você já tem que repreender. Coloca o joelho no chão, começa a falar com Deus, coloca um louvor, começa a louvar a Deus, que você vai ficar bem. E peça a Deus força para essa caminhada. Porque você nasceu para vencer. Você pode ter certeza, eu te garanto. Isso que você sente aqui, essa sensação que você sente, que tem algo grande te esperando, é porque tem. Porque quando eu trabalhava de frentista, quando eu trabalhava de faxineira, eu estava lá lavando o banheiro, eu já sabia que tinha algo grande na minha vida. Então eu me alegrava. Eu estava lá esfregando o chão, mas eu sabia que aquilo ali não era para a vida toda. Você pode ter certeza que essa fase que você está não é para a vida toda. Deus tem algo grande para você. Você pode ter certeza disso. Você crê? Você acredita no seu potencial? Você tem que acreditar em você, porque Deus acredita em você. Ele não te deu essa mentalidade à toa, não. Ele não te deu essa mentalidade à toa, essa visão à toa. Então é porque tem algo grande para você. E que Deus te abençoe.